Olá, muitos hoje, inclusive líderes religiosos, em vídeos espalhados pela internet, colocados na internet, estão pregando para as pessoas que as pessoas não necessitam de uma religião organizada para encontrar a salvação, que ela não precisa pertencer a uma determinada igreja ou congregação para encontrar a salvação, que Jesus Cristo nunca fundou uma religião, Jesus Cristo nunca fundou uma igreja, né? Mas com essa pregação, eles acabam atraindo as pessoas para si próprio, tornando um líder religioso dessa pessoa, porque a pessoa, sem perceber, ao necessitar de algum conselho ou de alguma orientação espiritual, acaba procurando essas pessoas, fazendo pergunta para essas pessoas, e sem saber cair nas armadilhas de idolatrar essas pessoas, tornando essas pessoas, se tornam o ídolo dessas pessoas que não tem uma religião organizada. Eles passam até a dizer que Jesus Cristo nunca pertenceu a uma religião organizada, que Jesus Cristo nunca fundou uma religião organizada. Mas será isso mesmo verdade? Eu desafio a qualquer líder religioso, qualquer pessoa, embasado na Escritura, me persuadir que Jesus Cristo não pertenceu a nenhuma religião e que nunca fundou uma religião, né? Porque se a pessoa lê apenas 3 capítulos da Bíblia, que é Lucas 2, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, eles vão perceber que Jesus Cristo estava inserido de um modo fundamental numa religião, de uma forma integral, e cumpriu todos os requisitos da lei mosaica, que era a lei do judaísmo, que era uma religião oficial de Israel, uma religião aprovada por Deus, por meio da qual era uma tutora, né, para levar as pessoas ao Cristo, né, que ia aparecer o Cristo por meio dessa religião. Jesus Cristo se identificou como esse Cristo provido por essa religião. Nós vamos ver aqui de uma forma superficial, que não dá para ser bem profundo, mas vamos dizer de uma forma superficial, e nós vamos provar, eu vou provar, que Jesus Cristo tinha sim uma religião e que fundou uma religião. Jesus Cristo, os pais de Jesus Cristo, no capítulo 2, do versículo 21 ao 27 de Lucas, apresentaram Jesus Cristo no templo para ser circuncidado. Isso acontecia no 8º dia, segundo a lei mosaica mandava. Se nós lermos capítulo 12 de Levítico, o versículo 1 ao 8, deixa claro que eles teriam que cumprir com esses requisitos que a lei mandava, né? E Jesus Cristo cumpriu. Os pais de Jesus Cristo levaram Jesus Cristo até o templo no 8º dia e circuncidaram Jesus Cristo, apresentaram Jesus Cristo ali de uma forma a cumprir a lei. Eles apresentaram Jesus Cristo no templo. Como prova disso, tinha um homem chamado Simeão, que identificou Jesus Cristo como o Messias de Israel, né? Esse homem frequentava o templo direto. Também, no versículo 35 e 36, encontra ali Ana, que era uma profetisa de 84 anos, que desde a sua viuvez, que ela foi casada por 7 anos, e o marido dela faleceu, e daí em diante, ela ficava no templo dia e noite fazendo oração e jejum. Então, era costumeiro, fazia parte da vida dessa mulher, estar no templo, e ela teve o privilégio de identificar também o menino Jesus como sendo o Messias de Israel.
Então, aqui Maria também cumpriu, né, o processo de purificação editada pela lei, de apresentar 2 rolas no 30º dia. A mulher que tinha um filho macho tinha que fazer isso. Não só que prova que Jesus Cristo estava inserido de uma forma integral, né, de uma forma bem fundamentada dentro do judaísmo, que era a religião oficial de Israel. Mas se não bastasse isso, nós vamos ver ali no capítulo 2 mesmo, se não me engano, do versículo 41 até o 50, quando Maria e José esqueceu Jesus Cristo para trás, porque era costume deles viajar entre os parentes envolvidos ali, eles esqueceram Jesus Cristo para trás. E voltaram para procurar Jesus Cristo ali em Jerusalém e encontraram Jesus Cristo aonde? Eles encontraram Jesus Cristo no templo. Jesus Cristo fazendo o quê? Né? Jesus Cristo estava questionando os líderes religiosos, ele estava fazendo perguntas concernentes à religião, fazendo perguntas e respondendo às perguntas dos líderes religiosos, envolvido completamente na religião judaica. Também prova disso é que Jesus Cristo, na fase adulta já, no capítulo 4 de Lucas, do versículo 14 até o versículo 19, Jesus Cristo lendo o rolo de Isaías, né, que falava que ele era ungido de Deus, ele se identificou como um ungido para o livramento dos povos, para pregar boas novas aos povos. Ou seja, para pregar boas novas, a pessoa tem que pertencer a uma religião organizada. Ninguém faz isso de maneira isolada, porque senão ele vai contra toda a sabedoria prática de Deus. É um princípio do Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que quem se isola vai contra toda a sabedoria prática. Então, mostrando aqui que até na fase adulta, Jesus Cristo pertenceu à religião judaica. E dentro do judaísmo, pela maneira diferente de Jesus Cristo ensinar, né, ele usou as escrituras para ensinar às pessoas. Porque, segundo os dicionários, religião significa um grupo de pessoas, né, em torno de uma fé, unidos por uma fé, por padrões morais, né, padrões de crenças e morais de fé, editados por um livro sagrado, que no caso é a Bíblia, e os cristãos usam a Bíblia como livro sagrado. E Jesus Cristo usou as escrituras sagradas para pregar as boas novas. Se nós lermos o capítulo 13, o versículo 13 de João, Jesus Cristo ali, ele identifica a si próprio como sendo um rabi, como sendo um instrutor das boas novas, um instrutor da lei, um instrutor de religião, né? E dali em diante, ele começa a formar um neo-judaísmo, um cristianismo, né? E aí começa um desdobramento do cristianismo quando ele escolheu os seus 12 apóstolos. Nós podemos ver isso após o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, o capítulo 5, capítulo 7, até o capítulo 7, aliás, e após isso, no capítulo 10, ele começa a escolher os seus apóstolos para tomar a dianteira na religião dele, a religião chamada de cristianismo. Se você ler o capítulo 4 de Marcos, o versículo 13 ao versículo 14, você vai ver Jesus Cristo escolhendo esses 12 apóstolos dele para tomar a dianteira numa religião e designando esses apóstolos para ir expulsar demônios, para ir pregar o reino de Deus, que era a novidade para o judaísmo, né? Era esse reino de Deus. A partir desse tema principal, o reino de Deus, estava ali fundado o cristianismo. Então, Jesus Cristo fundou a religião cristianismo, que era até mesmo chamada por ter uma maneira nova de pregar, uma maneira diferente de pregar, né? Essa religião foi identificada mais tarde, Paulo falou que eles eram chamados de seitas,
né, de uma forma pejorativa. Então os judeus chamavam eles de seita, ali no capítulo 24, versículo 5 de Atos, no capítulo 28, versículo 22, identificando eles como seita, né? Então mostra já que eles eram uma religião organizada e que foi o próprio Jesus Cristo que fundou. E como modelo, Jesus Cristo no capítulo 3 de Mateus, versículo 16 e 17, Jesus Cristo se batizando, dando um novo modelo, como o cristão deveria fazer, se dedicando a vida para o ministério cristão. Então primeiro ele tem que se batizar, ele tem que aprender, né, as boas novas e batizar. Esse era o modelo que Jesus Cristo passou para os cristãos. Então estava aí fundado uma nova religião, chamada de cristianismo, mais tarde conhecida como cristão, o caminho. Então eu convido qualquer um a desmentir isso. Eu convido para ele explicar se o cristianismo era uma religião organizada ou não. Se nós lermos o capítulo 3, capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos ver ali João escrevendo as cartas para as 7 congregações da Ásia Menor, conhecido como Ásia Menor, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, etc. Né? São 7 congregações, número 7, significa Teresa, mas eu estou falando de uma maneira literal mesmo, que isso prova que o cristianismo era uma religião organizada, né? Então, pela apresentação de Jesus Cristo no templo, no 8º dia, a circuncidação de Jesus Cristo, pelo batismo do próprio Jesus Cristo, pela escolha dos 12 apóstolos, né, formando assim a religião de Jesus, né? Em Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25, mostra que os cristãos têm que estar congregados. Então mostra ali em Atos capítulo 2 também, a reunião dos discípulos de Jesus Cristo ali numa sala, provavelmente com um grupo bem grande, de 120 discípulos, né, onde o Espírito Santo apareceu ali sobre cada um deles, como que línguas de fogo, como uma brisa impetuosa, né, uma sala grande. Mostra que ali era um salão, e era um salão especial, era uma sala especial, uma igreja. Porque muitos vão afirmar, mas Jesus Cristo não construiu nenhum templo. Não, na época de Jesus Cristo ele não precisava construir nenhum templo, ele ia nas sinagogas, que já existia, que eram as pequenas, como vamos dizer que eram os templos menores, as igrejas menores, reunindo de cidade em cidade, não eram os lugares mais próximos para eles se reunirem, chamava sinagoga, e mais de ano em ano ele tinha que ir pelo menos uma vez no templo em Jerusalém, né? Então Jesus Cristo pertenceu a esse sistema religioso, e Jesus Cristo fundou um novo sistema, que nós podemos conhecer como neo-judaísmo. E Jesus Cristo pertencia ao judaísmo também, porque ele identificou o judaísmo como uma religião verdadeira e que eles tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Se nós lermos capítulo 4 de João, do versículo 21 ao 24, Jesus Cristo ali numa palestra com a samaritana, ele identificando o judaísmo como uma religião que conhecia a verdade, que adorava o que eles conheciam. Então está mais do que provado que Jesus Cristo, além de ter pertencido a uma religião organizada, também ele fundou a sua própria religião organizada, partindo dos princípios do judaísmo. Então o cristianismo tem os princípios do judaísmo, não tem mais as mesmas leis, mas tem os princípios daquelas leis. Aprofundaram mais nisso. Então Jesus Cristo é sim o fundador do cristianismo. Ele fundou uma religião verdadeira, né? Eu não vou dizer aqui o nome de uma religião verdadeira, porque esse não é o meu papel. Mas o papel é identificar que Jesus Cristo sim fundou. Cabe a cada um de nós ter discernimento, porque Jesus Cristo falou que os discípulos dele pregariam a verdade, né? Santificai-o por meio da verdade, a tua palavra é verdade. João capítulo 17, versículo 17. Então esse é o princípio da religião verdadeira. Basear todos os seus ensinamentos na verdade. Não cabe a cada um de nós a pesquisar dentro da Bíblia qual é a religião que está cumprindo com esse papel hoje, que faz questão de apresentar aos seus membros, né, às pessoas, aquilo
que a Bíblia diz que é verdade, que baseia suas doutrinas na Bíblia. Porque, como eu já disse, o grupo que baseia sua fé, que baseia os seus ensinos, os seus padrões morais dentro da Bíblia, é a religião de Cristo, é a religião que Jesus fundou. Então qualquer um que diz hoje que Jesus Cristo não fundou nenhuma religião, ele é um mentiroso e está fazendo você cair na armadilha de idolatrar ele próprio. Entendido? Um abraço a todos.